senadores, telespectadores, visitantes, com imensa satisfação, senhor presidente, que eu vou basear o meu discurso em cima do discurso do Paulo Paim e do Cajuru. Primeiro eu quero cumprimentar o senador Paulo Paim, que desde cedinho ele abriu os trabalhos na Comissão de Direitos Humanos hoje, já apresentando uma audiência pública com várias autoridades, eu ouvindo pelo rádio. Ele trabalhou hoje o dia inteiro intensamente, justamente apresentando ao povo brasileiro, além das suas próprias opiniões e convicções extremamente abalizadas, estudadas, ele também trouxe uma série de palestrantes ilustres para debater o tema da abolição da escravatura, da relação com os negros brasileiros, da discriminação. Eu quero parabenizá-lo, porque o senador Paulo Paim é um senador extremamente valoroso, é um senador que eu coloco entre os extraordinários senadores de grande liderança e que busca sempre imensos desafios e consegue resolver. Lentamente, gradualmente, através da sua persistência, do seu convencimento, da sua simpatia e da sua capacidade imensa de negociação, ele vai gradualmente trabalhando. Lá na Câmara, Paulo Paim trabalhou todos os seus mandatos pela melhoria do salário mínimo. Na época, Fernando Henrique estava lá e o salário mínimo, a gente lutava tanto, era uma ideia dele, do Paim, que o salário mínimo chegasse a $100. E ele suou a camisa e não chegamos aos $100. Veja bem, Cajuru, não chegamos aos $100. E ele batalhou, ele fez, ele falava, ele ia aqui, ia acolá, ele fez o possível para chegar a $100, que equivaleria hoje a R$380. O salário mínimo seria R$380 aos tempos do presidente Fernando Henrique. E hoje é R$1.000 e poucos, que ainda é pouco, mas em relação ao que era, é uma conquista inestimável da renda brasileira. Então eu quero saudar Paulo Paim pelo seu trabalho de hoje, que foi um dia extremamente proveitoso. Ele deixou derramado nas vozes, nas imagens ao povo brasileiro, de todo o conhecimento da história do Brasil, do que precisa ser melhorado, do que nós temos que encarar. E a gente vai lá atrás na história, a gente vai lá atrás no século XIX e vê, senador Cajuru, o trabalho de um líder canavieiro, senador Joaquim Nabuco, filho de produtor de canaviais no Pernambuco, que estudou na França, estudou nos Estados Unidos, teve uma educação muito bem formatada, e foi deputado, e foi ao Senado, e ele se rebelou contra a estrutura daquela época que o pai representava, que era o senhor de engenhos, o senhor de escravos, donos de escravos. E Nabuco, com uma onda de outros poucos, e assim podemos falar, um trabalho sempre reprimido, como Vossa Excelência aborda aqui, senador Cajuru, muitas vezes temas polêmicos que não dá, sempre preconceituoso, que alguns possam considerar Vossa Excelência pela sua coragem de abordar temas da injustiça, da corrupção e outros tantos que Vossa Excelência levanta aqui. E Nabuco fez isso, estranhamente, lá no Rio de Janeiro, ele já estava por lá, na região de Vassouras, onde imperava maciçamente, né, a escravatura brasileira dos senhores de café e outros tantos, apoiado por uma juventude intelectualizada importantíssima, como poetas no nível de Castro Alves, menino de 20 e poucos anos. Menino de poucos anos, que eu até ia abrir aqui uns 2 poemas dele para ler um pequeno trecho, mas não deu tempo, me chamaram rápido, eu não consegui separar aqui na internet, para mostrar a sabedoria e a inteligência de Castro Alves, da literatura
conspirando a favor da abolição da escravatura. Meninos falando, meninos declamando na rua, escrevendo. Por isso que lá em Salvador tem a Praça Castro Alves, um ponto de referência da cidade de Salvador, uma homenagem justíssima ao povo baiano, a esse jovem intelectual importantíssimo. E assim foi esse dia de hoje. Essas homenagens são precisamente importantes, não podem ser esquecidas jamais. Cajuru, senador Cajuru aborda o tema também. E o senador Cajuru vai além, em 2 tempos, ele fala das obras paralisadas no Brasil. Né? O Beni Veras, senador Cajuru, Beni Veras, eu não me lembro a época que ele foi senador aqui, Beni Veras fez um estudo lindíssimo sobre as obras paralisadas no Brasil. 7 volumes, estão aqui na biblioteca. 7 volumes, uma obra fantástica de Beni Veras, senador Beni Veras, na época, e ele levantou obra por obra do Brasil. E as obras são paralisadas sem mais nem menos. Elas são paralisadas, muitas vezes, por uma falha técnica que pode ser corrigida. A gente chama isso de revisão de projeto com obra em andamento. Paralisar uma obra é condená-la a um superfaturamento posterior. Uma obra parada num hospital, por exemplo, lá em Rondônia. Foi paralisada uma obra que eu iniciei, um pronto-socorro. A obra era de 48 milhões de reais. Ela foi paralisada sem fundamentação. Esse é um inquérito ainda, e agora reaberta a obra, é 100 milhões de reais a obra. Dobrou o preço. E a gente não sabe se esses 100 milhões serão suficientes para concluir a obra. Então, eu creio que dá para fazer o Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, encontrar mecanismos legais de que a obra pode ser feita revisão do projeto com obra em andamento. Se a empresa for ruim ou tiver qualquer complicação, de qualquer que seja o motivo, entra a segunda colocada automaticamente no mesmo ritmo da obra e a obra não é paralisada. O custo da obra paralisada no Brasil ainda não foi calculado. Ninguém teve o cuidado, nem o economista, nem o Tribunal de Contas, eu não tenho esse número. Quanto custa essa obra paralisada, que às vezes vai continuar assim, porque o orçamento de um ano para outro não é suficiente para dar o seu reinício de obra. Eu retomo o discurso de Paulo Paim, né? E saúdo a memorável Princesa Isabel por ter assinado a Lei da Libertação da Escravatura no Brasil. E diante dessa abolição, que foi uma abolição legal, uma abolição oficial, mas não foi uma abolição real. Ela foi uma abolição que os negros ficaram ainda sem as mínimas condições de sobrevivência autônoma e foram tocando as suas vidas até hoje. Até hoje estabelece um fosso econômico e social grandioso entre as categorias, as raças do Brasil, principalmente os negros, como bem falou aqui Paulo Paim, que ele exerce os ofícios mais humildes e mais simples e mais pesados, não é? Essa desigualdade, ela é racial, é uma desigualdade também regional, é uma desigualdade cultural, é uma desigualdade de oportunidades, e os presos e as cadeias estão com a maioria dos presidiários, são negros, cada vez maior, e sem a menor expectativa de recuperação de um preso no Brasil. Basta visitar, basta quem passou por uma prisão, a raridade daqueles que conseguem se recompor, devido à hostilidade, às condições subhumanas, à degradação da pessoa humana, a condições infimamente humanas, indignas. Essa pessoa adquire um ar interno de revolta, incapaz de superação.
incapaz de superação. Então, eu tenho ouvido, tenho visto, tenho administrado a situação prisional. Aqui, enquanto tiver presídios, masmorras medievais, o Brasil não será capaz de conter a imensa violência que campeia nas cidades e no campo do Brasil inteiro. Então, é fundamental. Quando, por exemplo, a gente viu nessas grandes rebeliões recentes no Brasil, os presos entre si decapitarem, esquartejarem companheiros, atirarem de cima dos prédios, soltarem cabeça para um lado, braço para outro, perna para outro, demonstrando, né, o grau de desumanização em que há dentro de um ser humano aprisionado de uma maneira agressiva e subhumana e medieval. E eu trago esse assunto, senador Paulo Paim, para a escola, para a educação. E eu fico assim, observando a falta de propósito, né? Eu fiz um discurso aqui comentando a audiência pública que houve com o ministro da Educação, o roteiro que ele deixou as metas dele aqui, e eu olhei as metas assim, muito parabólicas, enigmáticas, assim, muito superficiais. Depois me veio uma palavra que me faltou no discurso aquele dia. Era mais ou menos como eu estivesse lendo o horóscopo do dia. Aquelas metas eram um horóscopo. No horóscopo, todo dia você abre o jornal e vai ver o horóscopo do dia. Lá o horóscopo fala, eu sou taurino, né? Então vai falar, esse vai ser um dia feliz, você trata bem as pessoas, que você vai ser agraciado, vai ter muita saúde, no amor, abre os olhos, pode aparecer uma namorada, essas coisas todas que o horóscopo fala, né? Então aquele discurso dele, para mim, aquela audiência foi um horóscopo. Não vi assim nada prático, assim, nada de vontade, nada de legal, nada de um desejo ardente de fazer algo novo, uma palavra amena, uma palavra assim mentosa, que nos desse aqui uma alegria para mim, para Vossa Excelência, para o Cajuru, para o menino, o Dari, o Berger, todos aqueles que falam em educação, uma palavra para nós ficarmos animadinhos aqui embaixo. Não é? E eu vejo assim que nós devemos, todos nós, a gente deve ter a persistência do debate, a gente deve falar, a gente deve dizer, a gente deve criticar, a gente deve aceitar, por exemplo, ser situação se convier, ser oposição se convier, mas tendo causa. E nós falamos por acaso 2 senadores de tempos diferentes. Falei Joaquim Nabuco e falei Beniveras. Não é? Veja bem, são de tempos diferentes e eles igualmente importantes. E nós temos agora, como o Senado renovado, com 42 dos jovens aqui dentro, nós devemos também agora termos essas lideranças puxadoras, essas lideranças que vão nos conduzir para os grandes temas nacionais. E o maior tema nacional é a desigualdade e a política educacional. Isso nós precisamos ter aqui os grandes líderes, não teimoso como eu, não sou líder de ninguém, sou líder nem de mim, mas na realidade a gente precisa ter essas lideranças, esses condutores. Aqui passou o grande professor Cristóvão Buarque, Darcy Ribeiro, João Calmon, tantas pessoas ilustres da área de educação, falaram muito, falaram bastante, né? Teve o seu sonho, não é? Não realizaram tudo, mas deixaram aqui dentro do plenário, nesse oco desse plenário, tá a voz deles reverberando aqui, nunca há de morrer. Nós temos que dar continuidade, as vozes deles não acabaram.
As vozes de Cristóvão, de Darcy, João Calmon e tantos outros, tantas ilustres pessoas, o grito, né? O grito de tantos brilhantes senadores, né? O Pedro Simon, com aquela oratória contundente, seus gestos fantásticos, tudo aquilo, não morreu, está aqui dentro dessa cúpula. Se me permite, nesse dia, né? Abdias Nascimento, que recebeu o título de Dr. Jones Causas pelo seu compromisso com a história e com a educação. Abdias Nascimento, que já faleceu. Pois é, você veja, né? Isso é muito importante. Então, eu quero encerrar minhas palavras hoje, nem consumindo todo o tempo, agradecer, saudar o povo brasileiro, também advertir o povo brasileiro, as lideranças jovens, a todo mundo, que temos um longo desafio pela frente. Um longo desafio pela frente. A marcha nossa tem que ser aquela marcha das revoluções. Começar dos municípios, subindo na direção de Brasília. Não de Brasília para baixo. Porque de Brasília para baixo é muito difícil um ministro novo chegar a fazer uma súmula, uns 10 mandamentos e acontecer de supetão. Nós devemos começar lá de baixo, de cada município, cada distrito, cada escola, cada unidade federada, cada aldeia, esse movimento de recuperação da imagem do Brasil, de transformar esse país num país grandioso, verdadeiro, próspero, desenvolvido, economicamente e social. Então, encerro as minhas palavras, agradecendo a Vossa Excelência e muito obrigado.